Bom dia, paz do Senhor. Hoje eu queria meditar num texto que está no livro de Jó, capítulo 3, verso 25. Diz assim: Exatamente aquilo que mais eu temia desabou sobre a minha cabeça, e o que mais me dava medo veio me assombrar. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem consigo descansar, vivo em desassossego. Muitas pessoas conhecem a história de Jó, um servo de Deus, fiel, temente ao Senhor, que nunca com a sua boca proferiu contra Deus. Nós sabemos que ele era uma pessoa rica, abastada, tinha filhos, tinha tudo, né, que um ser humano pode imaginar sobre a face da terra. Tinha prosperidade, tinha bens, e a calamidade bateu à porta de Jó. E nós vamos ver que a calamidade ela foi seguida de várias calamidades. Começou com as suas finanças, os seus bois, seus jumentos, seus camelos, a morte dos seus filhos, e combinou com a doença na sua própria carne. E isso num dia só. Então eu paro para pensar que o medo, né, aquilo que mais eu temia, isso me sobreveio. Se a gente começar a ler o primeiro capítulo de Jó, nós vamos ver que Jó, ele era uma pessoa justa aos seus próprios olhos. Ele oferecia sacrifício ao Senhor pelos filhos, com medo que alguma coisa viesse, que Deus viesse julgar. E eu queria fazer um paralelo entre o medo e o temor do Senhor. Nós vivemos dias em que o medo tem assolado as nossas vidas, o medo da falta de dinheiro, o medo de como vai ser depois dessa pandemia, o medo de quem vai morrer e quem vai sobreviver, o medo, será que isso vai me atingir? Será que vai atingir alguém da minha casa? O que eu vou perder? O que eu vou ganhar? Como eu vou viver? É errado a gente planear as coisas? Não, mas uma coisa é certa. Deus, ele tem um controle sobre todas as coisas, sobre o universo, sobre a terra, sobre as nossas vidas. E o medo, se ele nos dominar, se nós nos deixarmos sermos dominados pelo medo, ele vai nos paralisar, ele vai nos entorpecer, ele vai nos assombrar de manhã, de tarde e de noite. E uma calamidade, geralmente, ela não vem sozinha, ela sempre é acompanhada de outra, de outra e de outra. E se nós pararmos para olhar os noticiários, a gente escuta uma calamidade seguida da outra. Não que nós não devemos nos informar, devemos. Só que quando isso penetra dentro do nosso coração e nós começamos a visualizar todo esse cenário sem entender os planos de Deus, nós somos enfraquecidos, nós somos assolados, assombrados, e o mal que eu temia, esse pode sim vir sobre a minha vida. Foi exatamente o que Jó declarou: o mal que eu temia, esse me sobreveio. Que nessa manhã hoje nós venhamos a colocar a nossa vida diante do Senhor Jesus. Ele tem um controle sobre todas as coisas. É Ele que guarda a nossa saúde. É Ele que opera maravilhas. É Ele que guarda a nossa vida. Uma calamidade não pode nos tirar do centro da vontade de Deus. Deus tem um controle sobre o universo. Deus tem um controle sobre todo esse movimento no mundo inteiro que está acontecendo dessa pandemia. Nem sempre a gente consegue entender tudo na sua totalidade. Foi o que aconteceu na vida de Jó, né? Jó questionou a Deus, os amigos acusaram Jó, e ele passou por um processo que não foi muito rápido, até poder declarar que nenhum dos planos do Senhor é frustrado, que ele sabe que o seu Redentor vive, iria se levantar a seu favor. E hoje, nessa manhã, eu quero te convidar a você entregar a sua vida a esse Deus maravilhoso que tem um controle sobre toda essa calamidade, né? Que você não fique com medo de vir uma calamidade seguida de outra e de outra e de outra. Muitas pessoas têm a calamidade da falta de dinheiro, da falta do pão sobre a mesa, mas a
Bíblia me garante que o justo viverá pela fé. E a Bíblia também tem um versículo que diz que jamais viu um justo mendigar o pão. E nós que temos ao Senhor Jesus, devemos proclamar as boas novas, devemos proclamar que o nosso Redentor vive e ele vai se levantar para julgar a nossa causa, né? É governo brigando contra governo, é um líder falando uma coisa, o outro falando outra, e nós, no meio disso tudo, começamos a nos retrair e deixarmos muitas vezes que o medo da calamidade venha assolar as nossas noites, venha tirar o nosso sono, venha tirar a nossa paz, venha tirar o nosso sossego. E hoje, nessa manhã, eu quero te dizer que o Senhor quer se fazer conhecido na sua vida. E Jó vai declarar no capítulo 42, versículo 2, 5 e 6, dizendo assim: sei que podes realizar tudo quanto desejares, né? Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustrados. Verso 5, de fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, contudo agora os meus olhos te contemplam. Deus, ele quer se revelar mais no íntimo, mais profundamente a cada um de nós, no meio de tudo isso que nós estamos vivenciando e olhando, muitas vezes, com as nossas emoções, com a nossa própria carne, né? É máscara que a gente tem que usar, é medo do outro que vai jogar perdigoto, ou não sei como é que chama isso, é a mão que eu tenho que lavar de contínuo toda hora. E a gente não sabe como vai ser esse mover daqui a um mês, daqui a 2, daqui a 3, daqui a um ano. Mas eu sei que o meu Redentor vive e que a minha vida pertence ao Senhor. Eu não tenho controle de nada, por mais que eu lave, que eu tome todos os cuidados, por mais que eu faça tudo, humanamente falando, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil é levantar de madrugada e prantear o pão. Se o Senhor não der, ele dá aos seus enquanto dormem. Que dormir é esse? É não fazer nada? É não entrar na preguiça? Não. É descansar e confiar que o Senhor tem a última palavra. O medo, ele é o oposto da fé. O medo, ele não deixa a nossa fé ser operante. A fé, ela nos protege, ela nos imuniza, sim, porque eu tenho que entregar a minha vida inteiramente ao Senhor, sabendo que Ele que vai guardar a minha saúde, sabendo que Ele vai guardar o meu amanhecer, sabendo que Ele vai guardar a minha família e que tudo está sob o controle do Senhor, né? E que a gente hoje venha se humilhar, venha se arrepender dos nossos pecados, venha colocar a nossa vida diante do altar de Deus, para que Ele possa entrar com providência. Não deixa que o medo venha assolar você, porque cada vez que eu temo mais, aquilo vai me sobreviver, vai vir sobre a minha vida, porque parece que eu atraio isso. Não é pensamento positivo, isso não é regra, é quando eu descanso em Deus, que o sim, o amém de Deus vem sobre a minha vida. Descansar em Deus é dizer para Ele que eu não tenho controle de nada, que eu sou guiada pela vontade soberana do Senhor. E a vontade soberana do Senhor é nos abençoar. A mão do Senhor está estendida, não está encolhida. Ele quer nos abençoar de contínuo. Basta que nós venhamos a ficar debaixo da mão. Muitas pessoas saem quando não cumprem, quando não tem a palavra de Deus como a sua diretriz. A Bíblia diz: aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Aquele que me ama. A gente ouve, aceita Jesus, mas a palavra de Deus manda seguir a Jesus. Seguir a Jesus é muito mais do que acreditar e aceitar. É andar nas pisadas do Pai. É andar conforme o caráter de Deus. É ter a palavra de Deus como a nossa constituição. É ter a palavra de Deus como o nosso refúgio. É ter o nosso Deus como a nossa fortaleza, sabendo que tudo está sob o comando do Senhor, né? Nós recebemos notícias de pessoas que estão internadas, pessoas próximas, pessoas menos próximas, pessoas que venceram a Covid, outras não venceram a Covid, e
nós vemos que no final da vida de Jó, Deus restituiu em dobro tudo o que ele tinha, né? Ou seja, Deus mostrando para ele que é ele que dá e ele que tira, ele que estabelece, ele que remove, ele que planta, ele que arranca, ele que edifica e ele que derriba. Não somos nós. Nós somos coparticipantes dessa graça maravilhosa. Eu te convido hoje a jogar fora esse medo, a orar e pedir que o Senhor venha ajudar a nossa incredulidade. A nossa incredulidade atrapalha a nossa comunhão com Deus. A nossa incredulidade faz com que a gente venha ser assombrado e assolado de contínuo. E hoje, nessa manhã, eu quero te dizer que você lance fora o medo, porque quem consegue lançar fora o medo é aperfeiçoado no amor de Deus. E isso, muitas vezes, humanamente falando, nós não conseguimos, porque nós somos limitados, mas o poder de Deus, ele aperfeiçoa na nossa fraqueza. Paulo vai dizer, quando eu sou fraco, ainda eu sou forte. Então, eu quero te dizer que o Senhor é aquele que guarda a nossa vida e há de fazer milagres para todo aquele que nele crê. Então hoje eu te convido, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, lança fora o medo, pede ao Senhor, me ajuda a ser paciente, a esperar o tempo de Deus na minha vida, porque o Senhor há de suprir todas as nossas necessidades em glória. Todas, não é uma, são todas. Não fique olhando para a calamidade, olhe para a cruz, porque quando a gente olha para a cruz, a gente tem esperança da ressurreição e de novos começos. Tenha um bom dia em nome de Jesus.